glorificado e exaltado para todo sempre, seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e unicamente a Ele, o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinto-me feliz e abençoado por Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez retornar a este santuário e nesta manhã, para alegrar-me juntamente com as nossas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina, a quem Deus, o nosso Senhor, tem ministrado tantas bênçãos ao longo de mais de 3 décadas de trabalho. A cada irmã de nossa SAF, que Deus lhe abençoe. Aquelas outras que ainda não integram a SAF, Deus as abençoe. E se eu puder lhe dar um conselho, minha irmã, busque a SAF para se integrar na SAF e juntas, todas, trabalhando para o Senhor, sempre nesse ministério tão bonito. Quero convidar a igreja, neste instante, para a leitura da palavra de Deus, e nós vamos aproveitar esse instante, onde temos como aniversariante a nossa SAF, para pensar em alguns aspectos da vida de uma das matriarcas de Israel, uma das mães antigas do povo de Deus. Nós vamos falar nesta manhã sobre Raquel. Gênesis capítulo 29, nós não vamos ler o texto todo, até por economia de tempo, mas eu lhe peço encarecidamente que permaneça com a palavra de Deus aberta, porque nós vamos fazer alguns apontamentos nesse capítulo 29. Versículo 1. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Versículo 6. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Guarde essa expressão. Raquel vem com as ovelhas. Versículo 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Guarde essa expressão. Raquel era pastora. Versículo 12. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Guarde essa expressão. Era parente. Versículo 17. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Guarde essa expressão. Raquel era formosa. Versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Guarde essa expressão. Raquel era amada.
Que Deus nos abençoe. Se eu parar agora e eu me sentar, os irmãos já receberam a palavra de Deus. Mas eu não vou me sentar, não. Eu vou falar. Prometo que não demorarei muito. Termino antes do meio-dia. Nós estamos analisando aqui o perfil e algumas características de uma mulher que viveu há uns 3.800 anos atrás, 3.900 anos atrás. Em plena época que hoje, alguns na pós-modernidade se arrogam o direito de criticar. Alegando que o patriarcado obscurecia os direitos das mulheres e que o patriarcado era opressor. Permitam-me, antes de observar propriamente essas características da vida de Raquel, dizer-lhes algo a respeito. Porque, lamentavelmente, nós encontramos várias pessoas desconhecendo o teor das Escrituras Sagradas e tentando minar a fé de alguém. Se há uma coisa que me chama a atenção no patriarcado bíblico, se há uma coisa que me chama a atenção nessa história de Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes, é a valorização da mulher diante de Deus. Quer ver um exemplo? Só um exemplo. Você está com a Bíblia aberta. Volte algumas páginas. Gênesis capítulo 24. Aquela história em que Abraão mandou o seu servo, possivelmente o mordomo Eliezer, buscar uma esposa para o seu filho Isaque. O mordomo se encontra com Rebeca. Compartilha a sua missão. E na hora de se tomar uma decisão, se Rebeca vai ou não casar-se com Isaque, acontece o seguinte diálogo. Gênesis 24, versículo 58. Veja o que diz o versículo 58. Chamaram, pois, a Rebeca, a sua família, os seus pais, irmãos, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Rebeca, vem cá. É de sua livre e espontânea vontade você ir para Canaã para casar-se com o filho de Abraão? Sim. Rebeca, vem cá, você quer ir com Eliezer? Sim, irei. Valorização da dignidade da mulher, já no patriarcado bíblico. E essa Rebeca, apenas para que nós contextualizemos, é a mãe de Jacó, que anos depois volta para essa mesma região, a região de Arã, no norte de Israel, hoje Síria. E Jacó há de se encontrar agora com Labão, irmão de Rebeca, seu tio, pai de Raquel, sua prima, e há de casar-se com Raquel. E dessa união com Raquel, apenas 2 filhos, José e Benjamim, porém, herdeiros da aliança,
Dessa descendência de Raquel vieram, por exemplo, Josué, o grande conquistador de Canaã, por parte de Efraim. Veio, por exemplo, Saul, o primeiro rei de Israel, por parte de Benjamim. E talvez o mais famoso de todos os escritores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que também era benjamita, logo descendente de Raquel. Os irmãos percebem que essa mulher, lá do norte de Israel, acima, lá da Síria, lá de Arã, foi grandemente usada por Deus para, por intermédio dela, vir a esta terra, prole que ainda hoje, por meio da palavra de Deus, alimenta a sua igreja. Raquel não deixou nada escrito, mas o seu descendente, Saulo de Tarso, benjamita, Paulo, ainda hoje é lido na igreja presbiteriana do Farol. Amém? Percebam, portanto, que Deus usa pessoas para além do seu tempo. Existem pessoas nesta igreja, e aqui mais especificamente falando para as mulheres da SAF, existem irmãs desta SAF que estão sendo usadas por Deus para além do nosso tempo. O futuro pertence a Deus. E no futuro, alguém há de lembrar, aquela irmã foi uma bênção na minha vida. Continue sendo uma bênção que Deus quer que você prospere para a vida de outros. Voltando então para Gênesis capítulo 29. Bíblia aberta, primeira expressão que eu pedi para os irmãos guardarem. Versículo 6, onde está escrito que Raquel vinha com as ovelhas. E eu vou me permitir analisar esse texto não de uma perspectiva meramente histórica, mas principiológica. Raquel vinha com as ovelhas. Raquel era da igreja presbiteriana de Arã. Raquel era, talvez, a presidente da SAF, daquela igreja, mas ela gostava de andar com as ovelhas. Raquel andava com as ovelhas. As irmãs da SAF andam com as... Mas não precisa ser somente as irmãs da SAF, não. Porque dentro dessa perspectiva principiológica de Gálatas capítulo 3, versículo 28, que nos diz que homens e mulheres em Cristo somos todos iguais, os homens da UPH também andam com as ovelhas. Nós podemos falar com mais força? Nós andamos com as... Com quem você anda? Jorge, com quem você anda? Com quem nós estamos andando? Essa é uma primeira impressão que me faz pensar nesse texto. É porque lá no Benedito Bentes eu gosto de pregar andando. Não estranhe não, viu? Muito obrigado, pastor. Está dizendo que eu fique à vontade. Mas se eu ficar muito à vontade, eu vou até meia-noite. Então não posso ficar também muito à vontade, não. Porque meu tempo aqui é bem pequeno. Mas vejam bem, dentro dessa perspectiva eu tenho que pensar com quem eu estou andando. Quem são meus amigos? As ovelhas de Cristo estão aqui neste santuário. Eu olho para o Salmo 95, versículo 7, por exemplo, e lá está escrito que nós somos rebanho do seu pastoreio. Eu olho para o Salmo 100, versículo 3, e lá está escrito que nós somos ovelhas do seu pasto. Eu olho para João capítulo 10,
e eu vejo Jesus Cristo dizendo que Ele é o bom pastor e que nós somos as suas ovelhas, que ouvimos a sua voz, conhecemos a sua voz, e que um dia, no versículo 16, haverá um rebanho e um pastor. E esse rebanho é formado não é apenas por calvinistas ou arminianos, esse rebanho é formado não apenas por pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, esse rebanho é formado não apenas por presbiteriana do Brasil, congregacional, batista, quadrangular, este rebanho é formado pelas ovelhas do Senhor espalhadas em Maceió, Alagoas, Brasil e em todos os continentes deste mundo, porque Ele é o nosso pastor. Mas eu volto a perguntar: Raquel andava com? Quem são minhas companhias? Alguém já disse, e deve ter lá suas razões, muito embora eu possa discordar da integralidade da afirmação, mas é um pensador americano que diz que nós somos a média síntese das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Matematicamente, eu acho difícil comprovar essa afirmação na sua integralidade. Mas há um fundo de verdade nessa afirmação. Porque todos nós somos influenciados. Se a maioria dos meus amigos são cristãos, a minha tendência é tornar-me cada vez mais um cristão fortalecido. Se a maioria dos meus amigos são beberrões, a tentação está forte. Se a maioria das amigas, das irmãs da SAF, são mulheres de oração, a tendência é que a fé seja cada vez mais fortalecida. Se a maioria das amigas são mulheres que apenas resmungam, criticam, a tendência é que a fé seja minada, diminuída. Quem são meus companheiros? Com quem eu ando? Raquel andava com as ovelhas. Primeira observação que nós fazemos nesse texto: andemos com as ovelhas de Cristo. Segunda observação que eu pedi para os irmãos destacarem, qual foi o versículo? Versículo 9. Esse é o encontro de Raquel com Jacó, seu futuro namorado, noivo e marido. E o texto nos diz assim, no versículo 9, que Raquel era pastora. Parênteses. Essa é a única vez na Bíblia Sagrada, única, que uma mulher é chamada de pastora. E ela pastoreava ovelhas. E era um trabalho difícil, perigoso. Principiologicamente, aqui eu leio, ela era uma mulher trabalhadora. Não tinha preguiça. Não tinha indisposição, não tinha tempo ruim para ela. Por quê? Porque tinha que cuidar do rebanho no sol ou na chuva, tinha que cuidar do rebanho em terrenos planos, nos vales e também nas montanhas. Tinha um elevado preparo físico, muito mais, com todo respeito, do que as pessoas que vivem 7 dias por semana dentro das academias.
Era uma mulher forjada no trabalho, nas dificuldades, e não tinha as suas mãos com muita leveza. Ela era pastora. Ela andava com ovelhas e ela pastoreava ovelhas. Asaf também é formada por mulheres que trabalham. Asaf também é formada por mulheres que pastoreiam mulheres. Asaf também é formada por mulheres que não têm indisposição para o trabalho. No sol ou na chuva, no verão ou no inverno, com dificuldades, com dinheiro ou sem dinheiro, mas servindo a Deus com alegria. Orando por esses pastores, muitas das vezes, de madrugada. Um dos grandes projetos da SAF Nacional, e eu tive o privilégio, a honra, a bênção de ministrar em um deles, foi a oração durante a madrugada. E quantos irmãos que iam trabalhar de manhã, saíam de casa para trabalhar, quantas vezes o irmão Abel, Deus te abençoe, Abel, ia trabalhar e nem sabia dos livramentos que Deus estava lhe dando, porque as irmãs da SAF estavam de madrugada clamando a Deus por ele. Mulheres que, a despeito de todas as suas atribuições, muitas donas de casa, muitas ainda com outra profissão, trabalhando dentro e fora de casa, com turno ampliado, mas ainda assim tendo disposição para orar, para clamar, para trabalhar, para pedir a Deus por esta igreja. E fique certo, meu filho, você que é filho de uma mulher que ora, você que é marido de uma mulher que ora, Deus atende a oração de Raquel, Deus atende a oração de Ana. Raquel era mulher trabalhadora, não tinha preguiça. E olhando para a mesma perspectiva, cristãos, crentes, homens e mulheres, têm que ser dispostos ao trabalho do Senhor. O eis-me aqui precisa estar no nosso coração e na nossa boca. Eis-me aqui, Senhor. Terceira verdade que eu quero destacar está no versículo 12. Os irmãos estão acompanhando bem comigo. Qual é a expressão que eu pedi para destacar? Era parente. Era parente. Raquel era parente próxima de Jacó, mas não se conheciam. Eles eram primos, como nós dizemos hoje na linguagem popular, primos legítimos. Porque Raquel era filha de Labão, Labão era irmão de Rebeca, e Rebeca era mãe de Jacó. A partir dessa união de Jacó com Raquel, e contra a sua vontade com Lia, Deus permitiu e trouxe os 12 filhos de Israel, as 12 nações. Foi Abraão, casado com Sara, Sara, mãe de Isaque, que casou com Rebeca, Rebeca, que gerou Jacó, seu irmão Labão, que gerou Raquel, e dessa união de Jacó com Raquel, mais Lia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Gad, Azer, José, Benjamim, os 12 filhos de Israel. Por meio dessa geração santa, o quarto era Judá. Por meio de Judá,
a linhagem real até Davi, de Davi até Jesus Cristo e de Jesus Cristo até essa igreja bonita que está aqui em Maceió. Aí Gálatas capítulo 6, versículo 16, diz que nós somos o Israel de Deus. Estamos aqui por isso. Pois bem, mas eles eram parentes. Jacó casou com a moça da sua família. Casamentos mistos não agradam a Deus. E se eu puder lhe dar um conselho a quem me escuta nesta manhã, seja rapaz, seja moça, preparando a sua vida, pensando no seu futuro, pensando em formar família, pensando em casar, pensando logicamente em ser feliz, que ninguém casa pensando numa desgraça. Nenhum cristão casa pensando ou admitindo a hipótese de divórcio. Mas casamento cristão é na perspectiva de felicidade, de durabilidade. Meu primeiro conselho: espere no Senhor. E se case com alguém da família da fé. Alguém já disse, e me parece que essa afirmação sim é verdadeira. Quando o casamento não une duas almas gêmeas, quando o casamento não une duas almas gêmeas, aprisiona dois condenados na mesma forca. Entrega o teu futuro nas mãos de Deus. E assim como Jacó casou-se com Raquel, membro da família, que o teu casamento seja uma bênção na família da aliança. Se o teu marido não é crente, que o teu casamento seja uma bênção na família da aliança. Se a tua esposa não é cristã, não é crente, não serve a Deus, que o teu casamento seja uma bênção na família da aliança. Coloca a tua família nas mãos do Senhor e espera nele. Quarta verdade que nós queremos destacar nesse texto: Gênesis capítulo 29. Qual foi o versículo que eu pedi, a quarta verdade? 17. Qual foi a expressão? Formosa. Raquel era bonita. Jacó, quando botou os olhos nela, o coração bateu fora do ritmo. Ela tinha formosura no semblante, significa no rosto, chamava a atenção sua pele, aquela pele que chamava realmente a atenção. Apesar de ser uma mulher que estava exposta aos perigos do pastoreio, mas ela, como boa pastora, tinha, dentre outros, a cobertura para suportar o calor do deserto. E ela também tinha um porte elegante. Mulher perfeita, andava convenientemente bem, se vestia bem e era bonita. Mulher era, Raquel era formosa. Deus me deu 2 olhos para ver que a minha esposa é formosa. Seus olhos devem estar fixos na sua esposa. Seus elogios devem estar direcionados para a sua esposa. E me permitam aqui um breve parênteses, viu?
Um breve parênteses, pastor Célio e pastor Felipe, me permitam. Às vezes, irmãos, falando agora para os homens, para o PH, ter mulher bonita sai caro. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, invista no seu casamento. Beleza não é fundamental por si só, mas Raquel era formosa. Qual foi a primeira coisa que chamou a atenção no coração de Jacó? A primeira, a formosura de Raquel. Você está num casamento de 10, 15, 20, 30 anos de idade e você continua se apaixonando, revigorando essa paixão, esse amor, esse olhar, porque a sua esposa é formosa. Cadê os homens da igreja do Farol? Vamos repetir comigo, todos os homens agora. Minha esposa é... Olha que maravilha, Deus abençoe as famílias do Farol. Aqui só tem gente formosa. E os homens também, viu? Aqui no púlpito mesmo só tem homem bonito. Agora me permitam dizer mais uma coisinha sobre isso, viu? 1 Pedro capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer que não basta a beleza exterior. Você precisa ser mulher bonita interiormente. Tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter oração, tem que ter virtudes, tem que ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esse composto do fruto do Espírito na tua vida embeleza não apenas as mulheres, mas também embeleza os homens para a glória de Deus Pai. Quinta verdade que nós queremos destacar nesse texto, e depois disso eu me sento, que ficou no versículo, qual foi a expressão? Amada. Jacó amou Raquel e trabalhou 7 anos por Raquel, e o texto diz assim, olhe, estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que há. Está chovendo, eu tenho que trabalhar porque eu amo Raquel. Está fazendo sol, eu tenho que trabalhar porque eu amo Raquel. Estou gripado, mas eu tenho que trabalhar porque eu amo Raquel. Os 7 anos passaram como num piscar de olhos, porque ele amava Raquel. E outro detalhe, um parênteses apenas. O casamento só se consumou depois, ele soube esperar, ela soube esperar. Cristãos sabem esperar. Os 7 anos passaram rapidamente, porque ela era uma mulher amada. Princípio que eu extraio das Escrituras Sagradas nesse momento: ame a sua esposa, ame o seu esposo, ame o seu pai, ame a sua mãe, ame o seu filho, ame o seu pastor, ame a sua igreja, ame o seu irmão. Que o amor seja esse vínculo da perfeição que nos une. Que o amor seja essa mola mestra que domina a nossa vida espiritual. Músicos que se apresentam aqui, amem a obra de Deus. Professores de escola dominical, amem o ensino. Diáconos, presbíteros, SAF e o PH, dominados pelo amor de Deus, que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ame e deixe Deus trabalhar na sua vida. Ame e sinta o amor de Deus na sua vida. Como Jacó amou Raquel,
Jesus ama a sua igreja, nós amamos o Senhor, nós amamos os nossos irmãos. Que Deus lhe abençoe nesta manhã. Que Deus abençoe a SAF e que cada irmã desta SAF continue amando o Senhor, amando a sua igreja e amando o que faz pela obra de Deus.